Fala galera, tudo bem? E aí, vamos dar continuidade à nossa aula sobre tabela periódica? Então, para isso eu vou sumir aqui da tela e vou compartilhar a imagem do meu computador com vocês. Vamos lá, trazendo aqui, compartilhando, tudinho. Vou jogar minha janelinha aqui bem pro cantinho para não atrapalhar nada. Tô aqui no canto, hein? Animações, apresentação do slide aqui. Então, aqui nossa tela de abertura. Na última aula, nós falamos bastante sobre os modelos, né, de tabela periódica, que existem várias formas e que as cores são informações importantes, né? Falamos bastante coisa a respeito da tabela periódica e eu sei que eu cheguei até no ponto em que eu falei da distribuição eletrônica. E eu quero bater um pouco mais nesse ponto com vocês, porque isso é muito importante, né? Cheguei a dizer para vocês, em algum ponto na aula passada, que é mais importante você ter essa atenção para a distribuição eletrônica do que para a tabela periódica propriamente dita. Por quê? Porque se você sabe a distribuição eletrônica, você consegue construir e compreender melhor a tabela periódica. Então, eu vou colocar aqui no ponto sobre distribuição eletrônica. Na verdade, aqui fala sobre períodos, né, que são as linhas horizontais da tabela periódica. Isso aqui é uma informação importante, tá? Esse último parágrafo aqui, ele fala da... Cadê a caneta aqui, gente? Aqui, tá. Ó, que o período em que um elemento se encontra corresponde ao número de camadas de elétrons que ele possui. Então, se você tem um elemento com 6 camadas de elétrons, ele está no sexto período. Se você tem um elemento com 4 camadas de elétrons, ele está no quarto período. E assim sucessivamente. É por isso que o número de camadas máximo, o número máximo de camadas são 7, porque corresponde aos 7 períodos da tabela periódica. Tá? Então, isso aí é uma informação importante. Aconselho a vocês a fazerem anotações que vocês julgarem importante e que eu der maior ênfase, né? Anotem aí no caderno para depois vocês terem isso tudo aí organizadinho, tá? Estou marcando o tempo aqui para nossa aula não ficar muito extensa, fiquem tranquilos. Qual é a ideia? A ideia é que a gente faça uma aula aqui de aí em torno de 50 minutos, tá? A gente tem 2 tempos de aula na terça-feira, então eu vou fazer uma aula de 50 minutos e os outros 50 minutos são para vocês organizarem as informações da aula, fazerem resumo, fazerem anotações, tá bom? A ideia é essa. Então, continuando aqui, eu falei com vocês da distribuição eletrônica de Linus Pauling, né? O diagrama de Linus Pauling, que é esse diagramazinho que está aqui na tela, tá? Mais do que você tentar decorar ele, é você compreender ele. Observa que ele possui 7 linhas. Eu vou destacar aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima linha. Cada linha dessa distribuição do diagrama de Linus Pauling, ela está relacionada, ela está vinculada a uma das camadas da tabela, a uma das camadas de elétron. Camada K, L, M, N, O, P e Q. O coeficiente 1 é camada K. Coeficiente 2, camada L. 3M, 4N, 5O, 6P, 7Q. Então, tem uma animaçãozinha aqui que vai aparecer mostrando isso. Ó. Coeficiente 1 representa a camada K. Coeficiente 2, camada L. E assim sucessivamente. Ó, até chegar à camada Q, que é representada pelo coeficiente número 7. Tá? Aqui nós temos a legenda que serve para entender o que representa esses subníveis, né? O que cada item gráfico no subnível representa. Então, aqui ele está usando como exemplo o 1S2. O coeficiente 1 representa o nível de energia. A letrinha corresponde ao subnível.
Lembrando que pode ser S, P, D ou F, né? E esse númerozinho em cima que parece um expoente é, na verdade, o número de elétrons. Então, quando a gente tem uma representação desse tipo aqui, ó, vou pegar um outro exemplo, 3D5. 3D5. Esse coeficiente 3 aqui representa a camada do elétron que está sendo distribuído. No caso aqui são 5 elétrons, né, em distribuição. Tá? Esse númerozinho aqui em cima que parece um expoente, ele representa o número de elétrons. Aonde esses 5 elétrons estão sendo distribuídos? Eles estão sendo distribuídos no terceiro nível, tá? Aqui, ó, 3, no terceiro nível. E o terceiro nível corresponde a que camada? Camada M, de mamãe, tá? E na camada M de mamãe, se a gente olhar aqui agora no diagrama de Linus Pauling, olha aqui, ó, eu tenho os subníveis S, P e D. Aonde esses elétrons aqui, nesse exemplo que eu estou fazendo de vermelho, aonde eles estão sendo distribuídos lá no terceiro nível? No subnível D de dado. Tá vendo? É essa a interpretação que vocês precisam fazer de cada elemento gráfico nesse conjunto aqui. Tá bom? Aqui embaixo eu coloquei para vocês a distribuição linear desse diagrama aqui, de Linus Pauling, que na verdade é a forma mais comum da gente estar trabalhando com ele. Tá? Aqui nesse subnível D aqui está faltando 10 aqui, que foi até na aula com vocês que um aluno me alertou que estava faltando 10 aqui. Tá? Então, essa distribuição linear aqui vai ser a forma que a gente mais vai estar trabalhando, entendeu? Mas é importante você saber que essa forma linear aqui, ela vem desse diagrama aqui, tá bom, pessoal? É importante que vocês saibam fazer a correspondência e saber de onde que veio, tá? As camadas ou níveis de energia são formados por subníveis, tá? Camadas, pessoal, são 7, né? Que são aquelas representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Já os subníveis são 4, tá? E eles são identificados pelas letras S, P, D, F. Severina Pereira de Freitas, né, que a gente brinca. Tá? É importante saber que numa determinada camada você pode ter um ou mais subníveis. Tá? Então aqui, isso, como é que você vai saber disso? Roberto, como é que eu vou saber disso? Vou voltar o slide aqui e vou mostrar para você. Ó. Deixa eu limpar a tela aqui do slide. Você tem que olhar aqui, você tem que saber aqui. Ó. Na camada K, qual subnível que aparece na camada K? Subnível S. Na camada L, qual subnível que aparece? S e P. Aqui, ó. Na camada M, S, P e D. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Você chegar aqui na camada P de Paulo, quais os subníveis que aparecem nele? S, P e D. Tá bom? Então, é daqui que você identifica essa relação, tá? Continuando aqui. Aqui até tem aqui, ó, dentro dessa caixinha retangular, as 4 primeiras camadas, né? KLMN, e os subníveis que formam elas. Então, está dizendo, camada K formada pelo subnível S, camada L, SP, camada M, SP e D, camada N de navio, SP, D e F. E esse raciocínio se repete aí para as demais camadas, tá bom? O número máximo de elétrons por subnível, porque a gente tem, em cada camada, tem um número máximo de elétrons, né? K, L, M, N, O, P e Q, né? São as 7 camadas, elas possuem um número máximo de elétrons. Vocês lembram quais são? K2, número máximo de elétrons, tá? L8, M18,
N32, O32, P18 e Q8. Tá? Roberto, como é que eu vou saber isso aqui, Roberto? Novamente, você vai ter que olhar lá naquele diagrama de Linus Pauling. Se eu pegar ele lá, eu vou voltar o slide para mostrar para vocês. Ó. Aqui, vou limpar a tela para mostrar isso para vocês. Vou tirar a animação. Aqui, ó. O que acontece? O subnível 1S, ele está na camada K. É o único subnível que tem na camada K. Tá? Camada K. Quantos elétrons tem ali? O máximo, tá? 2. Né? 2S2 e 2P6 representam camada L. Quantos elétrons tem ali no máximo? 8. Observa que se eu for levando esse raciocínio para todas as camadas, eu vou ter o número máximo de elétrons de cada uma delas. Ó. Subníveis 3S2, 3P6 e 3D10. É camada M. Quantos elétrons? Só somar ali, ó, 2 mais 6, 8, com mais 10, 18. E assim vai sucessivamente para todos os subníveis, para todas as camadas, tá bom, pessoal? Não vou fazer todos, porque a ideia é a mesma, tá? Que a gente tem que ganhar tempo, porque eu não quero exceder muito a nossa aula. Aqui estão voltando as animações, vou voltar aqui. Tá, pronto. Assim como cada camada possui um número máximo de elétrons, como eu coloquei aqui à esquerda, cada subnível SPDF também possui um número máximo de elétrons. Lembrando, pessoal, que é número máximo. Pode aparecer com menos, tá bom? Então, ó, subnível S no máximo 2, P no máximo 6, D no máximo 10, F no máximo 14. Aqui tem uma curiosidade matemática, que eu não sei se vocês já estudaram, acredito que não, deva ser matéria de segundo ano. Observa que a diferença de um subnível para o outro é uma diferença de 4 elétrons. Né? Então, isso aqui é uma progressão aritmética, que a gente chama, uma PA. Mas isso é papo de matemática que eu acho que vocês vão aprender só no segundo ano, tá bom? É uma sequência onde a diferença ela é constante entre os termos. Né? No caso aqui, a diferença ela é constante igual a 4 elétrons. Isso considerando os subníveis completamente preenchidos, né, pessoal? Mas é papo para segundo ano isso daqui. Eu tenho quase certeza que essa matéria é de segundo ano. Vamos avançar aqui. Esse slide aqui eu discuti bastante com vocês, né? Eu coloquei essas distribuições aqui desses 3 exemplos, né? O sódio, né? Que é esse número atômico 11 aqui, ó. O cloro, número atômico 17, e o argônio, número atômico 18. Né? Aí eu fiz a distribuição em subnível. Observa que aqui, ó, em azul, 1S2, isso aqui é a camada K, galera. Em vermelho aqui, ó, com coeficiente 2, é a camada L. E aqui em marrom, com coeficiente 3, é a camada M, tá? Novamente, a distribuição está aqui embaixo, porque a gente pode consultar isso aqui, tá? E tem a animação aí que mostra como que surgem as camadas, né? Porque eu falei para vocês o quê? Você faz a distribuição em camadas a partir da distribuição em subnível. Então, aqui no sódio, nesse primeiro exemplo, ó, K2. Por que K é 2? Porque o coeficiente 1 dele aqui, ó, está com 2 elétrons. Então, o coeficiente 1, que representa a camada K, está com 2 elétrons. Já aqui de vermelho, o coeficiente 2, ele representa a camada L. L, coeficiente 2, tem aqui à esquerda e tem aqui na direita. Então, eu junto os elétrons que estão numa mesma camada. 2 e 6, 8. É o que vai aparecer ali na animação. Eu vou limpar a tela porque tem uma animação para ficar bonitinho ali. Ó. L8. Tá? E o último subnível aqui, o 3S1, ele representa a camada M.
Por que ele representa a camada M? Por causa do coeficiente 3 dele aqui. Ó. E quantos elétrons ele tem? Apenas um. Apenas um. É por isso que na animação vai aparecer ali para ele M1. Olha lá. E o mesmo raciocínio se aplica para os outros dois exemplos. Ali o cloro, 1s2, camada K com 2 elétrons. 2s2, 2p6, camada L com 8 elétrons. 3s2, 3p5, camada M com 7 elétrons. Esse é o raciocínio, galera. Não é difícil isso, tá? Requer prática, né? Aí no terceiro exemplo, 1s2 camada K com 2, 2s2, 2p6 camada L com 8, 3s2, 3p6 camada M com 7, que não são 7, né? Eu fiz uma correção com vocês, mas eu esqueci de salvar. Aqui tem que ser 8, galera. Só somar aqui, ó, 2 com 6 aqui, ó, vai dar 8, tá? Então ali está errado aqui onde aparece 7. Eu vou corrigir isso aqui agora, novamente. Eu tinha a impressão que eu tinha feito isso na aula passada. Vou sair aqui rapidinho, pessoal. Só para eu poder fazer essa correção aqui. Ó. Aqui são 8 e não 7. Estou fazendo a correção aqui ao vivo com vocês. E vou voltar aqui desse ponto. Apresentação do atual. Aqui. Vou botar aqui, papapá. Olha lá. Agora dá certinho. Tá vendo aqui, ó? A camada M aqui com 8 elétrons distribuídos. Fiz a correção ao vivo com vocês ali, tá? Tinha um erro de digitação. O que tem de comum nesses 3 elementos distribuídos aí na tela? Nesses 3 exemplos que eu fiz aí. O que tem de comum entre eles? Todos eles têm 3 camadas, ó. KLM, KLM, KLM. Então, galera, se eles possuem 3 camadas, olha aqui, ó, o que diz o último parágrafo. Os 3 elementos acima estão posicionados no terceiro período da tabela periódica. Por quê? Por quê? Porque cada um deles possui 3 camadas. O número de camadas de elétrons que um elemento possui indica a posição do elemento na tabela periódica. Pegou a visão aí? Não precisa ter a tabela periódica para saber qual é o período de um elemento. Basta você fazer a distribuição e saber quantas camadas de elétrons ele possui. Simples assim, tá? Vamos avançando aqui. Eu cheguei a falar disso aqui com vocês também, lembra? Que eu até fiz um paralelo desse slide aqui com daquela tabela colorida dos blocos S, P, D e F. Eu nem vou assim ler de novo isso aqui com vocês, já vou partir direto para a tabela periódica dividida em blocos, né, de acordo com os subníveis, para que a gente possa fazer uma análise nisso aqui. Ó. Essa tabela periódica principal aqui nesse slide é uma tabela periódica que traz a série dos lantanídeos e dos actinídeos aqui dentro. Ó. A série dos actinídeos e dos lantanídeos, elas estão aqui. Ó. Tá vendo? E aqui embaixo, a gente tem a tabela periódica com a série dos lantanídeos separadas aqui embaixo. Os lantanídeos e dos actinídeos está separada aqui embaixo. Tá vendo? O que eu quero que vocês observem aqui nesse slide? As 2 primeiras colunas da tabela periódica representam o bloco S. As 6 últimas colunas da tabela periódica representam o bloco P de Paulo. Aqueles elementos que fazem parte da transição, os elementos de transição, configuram os elementos do bloco D, grupo bloco D e bloco F. Então, isso é uma informação importante. Tá? Os elementos que representam o grupo dos elementos representativos estão localizados nos blocos S ou P da tabela periódica. Isso é uma informação importante, tá, galera? Já os elementos do grupo B, que são os elementos de transição, eles estarão localizados nos blocos D ou F da tabela periódica. E aí, pessoal, nossa atenção ela vai ser principalmente
aqui para os elementos representativos, né? Que são aqueles elementos que possuem suas propriedades físicas e químicas constantes, né? Por que a gente vai concentrar nesses aqui? Porque são os exemplos mais utilizados a nível médio, né? Aqui no ensino médio, o que a gente tem que ter mais atenção são para esses elementos representativos. Os elementos de transição, eles ficam mais para objetos de estudo, para quem é do ensino técnico, do ensino superior. Aí a gente vai, olha também para os elementos de transição. No ensino médio, se vocês souberem os representativos, já está de bom tamanho, tá? E aí, os blocos eles estão distribuídos dessa forma, né? Os blocos SPDF, e em cada bloco você vai ter as subdistribuições, vamos assim dizer. Porque, por exemplo, o subnível S ele vai até, no máximo, 2 elétrons. Então, nós vamos ter 2 colunas, justamente porque eu tenho a coluna do S1 e a coluna do S2. Já o subnível P, ele vai ter 6 colunas, porque ele tem a sua distribuição em P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Né? Então, essa é a ideia. Isso para cada subnível. S2, P6, D10, F14. Tá? E aí, ó, olha a animação que vai aparecer na tela. Ó. O bloco S está lá, ó, dividido. S1, S2. Tá? Já o bloco P, aqui, ó, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Isso é interessante, galera, porque depois, né, a gente vai praticar um pouco mais na aula de hoje, eu espero, já são 20 minutos de aula, a gente vai praticar essa coisa da distribuição eletrônica e da localização do elemento na tabela. Então, isso daí, né, lembrando que a gente vai focar mais com os elementos representativos, ajuda bastante na hora que você vai posicionar o elemento na tabela periódica a partir da distribuição eletrônica dele. Tá? E aí, agora, só para não deixar de citar os de transição, ó, o bloco D, distribuídos ali de D1 a D10. Né? Por que de D1 a D10? Porque 10 é o número máximo de elétrons para o subnível D, né, pessoal? E o subnível F, o bloco F, distribuído de F1 até F14, também porque o número máximo de elétrons dele é igual a 14. Tá legal? Aqui uma tabela periódica colorida com essa distribuição dos blocos S, P, D e F. Tá vendo aqui, ó? Bloco S, as 2 primeiras colunas. O bloco P, as últimas 6 colunas. O bloco D são essas 13 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Né? Lembrando que tem uma coluna do... Por que eu falei 13? Porque eu pensei na coluna da família 8B, né? Que ela é formada por 3 colunas. Lembra disso? Sabe do que eu estou falando, pessoal? Ou eu estou falando e vocês não estão entendendo nada? Deixa eu mostrar a tabela periódica aqui para vocês. A tabela periódica oficial. Aqui, ó. Não, a tabela periódica oficial não vai funcionar para isso que eu quero mostrar, não. Deixa eu pegar outra tabela periódica, uma que vai funcionar para o que eu estou querendo mostrar a vocês. O bloco, a coluna família 8. Aqui, pessoal, tá embaçado aqui, tá vendo? Tá embaçado, mas aqui, ó, onde eu estou circulando agora, tá escrito 8B. E a família 8B, ela possui 3 colunas, tá vendo? Por isso que eu pensei no 13, porque eu pensei no 10 mais 3, 13. Mas esquece isso, foi equívoco meu, tá? Então, a família 8B, ela é formada por 3 colunas. A gente fala que é coluna do ferro, do cobalto e do níquel, que são os primeiros elementos químicos aqui. Tá? Roberto, e por que a família 8B é formada por 3 colunas? Por que ela tem 3 colunas? Qual é o critério de classificação de famílias da tabela periódica? Respondeu aí? Isso mesmo. É o comportamento, são as características semelhantes que os elementos apresentam. Né? Quem tem características semelhantes vai estar no mesmo grupo. Então, no estudo da tabela periódica,
esses elementos que estão nessas 3 colunas da família 8B, eles possuem características semelhantes. Mas aí, para não ficarem todos numa única coluna e ter uma coluna muito grande, pegou e dividiu em 3. Então, a família 8B, ela compreende os grupos 8, 9 e 10 da tabela periódica. Aí eu já posso mostrar a tabela periódica oficial. Tá aqui, ó. Grupo 8, ó. Grupo 9 e o grupo 10 aqui, ó. Essas 3 colunas aqui representam a família 8B, tá? Lembrando, pessoal, que existe um modo de leitura clássico da tabela periódica e o modo de leitura moderno da tabela periódica. Qual é a diferença de um modo para o outro? O modo clássico, você tem lá uma letra seguido, né, um número seguido de uma letra. Então, você tem lá as famílias 1A, 2A, geralmente aparece em algarismo romano, por isso que eu estou botando em romano. 3A, até a família 8A. O grupo B é a mesma coisa. Você tem as famílias 1B, 2B, 3B, né? Até o 8B. Isso o modo clássico da tabela periódica. E o modo de leitura moderno da tabela periódica? O modo de leitura moderna da tabela periódica é esse que está aí na tela. Aqui, ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? 18 colunas, cada coluna é um grupo. E vocês têm que saber fazer a equivalência entre o clássico e o moderno. Ah, Roberto, por que a gente tem que saber isso se essa tabela que está aí na tela, que é a oficial da Sociedade Brasileira de Química, não traz o modo de leitura clássico? Essa tabela que está na tela, ela não traz esse modo de leitura. Então, por que você tem que saber os 2 modos de leitura? Porque você não sabe que tipo de tabela periódica vai vir numa eventual prova que você for fazer, num eventual concurso, por exemplo. Então, e geralmente não é a tabela oficial, tá? Essa daqui também ainda está com... Poxa, eu só tenho aquela tabela lá que não está dando para ver direito. Aqui, ó, essa tabela que está na tela. Essa tabela aí, ela só traz um modo de leitura clássico. Ela não traz o modo de leitura moderno. Até porque o modo de leitura moderno, ele é mais fácil. Porque é só você numerar as colunas de 1 a 18. Então, aonde está aqui grupo 1A, grupo 1. 2A, grupo 2. 3B, 3. 4. E assim vai, sucessivamente. Ó. 5, 6, 7. Aí agora perceba na 8B, ó. 8, 9 e 10. Tá vendo que são 3 colunas dentro da 8B? Aí vem aqui grupo 11, grupo 12, grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 17 e 18. Percebeu? Você fazer a leitura moderna, ela é mais fácil do que você fazer a leitura clássica, porque é só você numerar de 1 a 18, tá? Mas você vai ter que saber a correspondência entre o clássico e o moderno. Se eu digo assim, o grupo 13, na classificação moderna, corresponde a que grupo, que família na leitura clássica da tabela periódica? Grupo 13. Grupo 13, tá aqui, eu vou circular aqui, ó, corresponde à família 3A, é a família do boro. Tá? Essa família, ela não recebe nome especial. Também já falei isso aí que está na tela com vocês, né, de que algumas famílias, elas recebem nomes especiais. É o caso da 1A, que é metais alcalinos, a 2A, alcalinos terrosos, 6A, calcogênios, 7A, halogênios, 8A, gases nobres. A família 8A, ela também pode ser chamada de grupo 0, pode ser chamado de grupo 18,
pode ser chamada de gases nobres, tá? Gases inertes, que não reagem, né? Inerte é porque não reage. Então, a família 8A, ela tem todas essas denominações aqui, ó. E você tem que saber. Grupo 18, família 8A, grupo 0, gases nobres, gases inertes. Está falando sempre desses elementos aqui, ó. Cadê minha canetinha? Toda hora some. Aqui. Está falando desses elementos aqui, ó. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Tá? São os elementos químicos que estão ali no grupo 18, na família 8A, nos gases nobres. Tá bom? Então, deixa eu voltar lá para onde eu estava com vocês, que era bem lá na frente. Aqui, né? Falando da tabela periódica dividida em blocos, SPDF. Tá? S e P são blocos de elementos representativos. D e F são blocos de elementos de transição. Não esqueçam disso, tá? O próximo slide. Aqui, galera, tem um negócio que, assim, eu coço até um pouco a cabeça quando eu vejo isso aqui, porque ele é teórico e eu prefiro ele na prática, entendeu? Na hora que a gente vai fazer os exercícios trabalhando com os conceitos do que está aí na tela, é mais prático do que a gente ficar tentando entender o que está aí. Vou cumprir apenas o protocolo de fazer a leitura do que está aí na tela, tá? Conforme discutido, o número do período em que um elemento se encontra corresponde ao número de camadas. Já falei isso hoje umas 3, 4 vezes, né? E aí, ó, agora que vem o brabo aqui, ó, esses dois últimos. A soma da quantidade de elétrons dos últimos orbitais S, P e D preenchidos resulta no número da família ou do grupo do elemento. Para os elementos do segundo e terceiro períodos do bloco P, soma-se 10 ao total de elétrons no nível de maior energia para localizar a família. Vamos traduzir isso aí em miúdos? Na hora de fazer o exercício, fica mais prático do que a gente se preocupar com essa teoria aí, tá? Eu vou ver se eu tenho aqui algum slide em branco. Eu tenho aqui, ó. O que aquele slide anterior estava tentando dizer? Imagina que eu tenho aqui o seguinte, chutar um elemento químico qualquer aqui. Vamos pegar o magnésio, tá? Ele que tem número atômico 12. Eu quero que você diga para mim qual é a localização dele na tabela periódica, sem olhar a tabela periódica. Eu quero que você me diga apenas usando a distribuição eletrônica dele. Como é que você faz isso? Vamos lá. Primeiro, distribuição em subnível, seguindo aquele diagrama do Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6. Gente, eu vou fazer de cabeça porque eu já sei, tá? Mas você consulta, tá bom? Para praticar, na hora de fazer o exercício, você não precisa fazer de cabeça, você consulta essa distribuição, tá? Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui eu já distribuí 10 elétrons, tá, galera? Ó, 2 mais 2, 4. Com mais 6, 10. Tá? Então, 1s2, 2s2, 2p6 e depois 3s2. Tá? 2 aqui, ó. Somou aí, chegamos ao 12 que a gente precisa. Essa distribuição em subníveis. Como que fica a distribuição em camadas? Coeficiente 1, camada K. Quantos elétrons? 2. Coeficiente 2, camada L. Quantos elétrons? 8. Só somar, né, galera? Aqui, ó. 2 e 6. Estão na mesma camada, ó. Camada L por conta do coeficiente 2. E a última ali, camada M. Quantos elétrons? 2. Né? E aí você vai marcar, pessoal, a última camada aqui, que a gente chama de
camada de valência, tá? Essa última camada de qualquer distribuição, de qualquer elemento químico, a última camada, ela é sempre denominada, ela é sempre chamada de camada de valência, tá? A gente marca isso aqui, beleza. Agora vamos fazer as análises necessárias para localizar esse elemento na tabela periódica. Lembrando que não é para olhar a tabela periódica. Não é para olhar a tabela periódica. Você vai fazer a localização desse elemento a partir da distribuição dele, disso que está aí na tela. Tá? Então, vou fazer um traço aqui na direita. Né? Ficou meio tortinho, mas é isso aí mesmo. Só para a gente anotar as nossas revisões. Ó, toda vez que a distribuição de um elemento químico termina em S ou P, ele é um elemento representativo, ele é um elemento que pertence ao grupo A. Se a distribuição termina em D ou F, ele é um elemento de transição, ele pertence ao grupo B. Tá? Então, essa é a nossa primeira revisãozinha aí, no nosso canto direito ali, é o rascunho, né? E aí, a distribuição do magnésio, olha aqui, ó, ela termina em S, tá vendo aqui? Ó? O último subnível que apareceu foi um subnível S. Isso quer dizer que ele é um elemento representativo. Ele é um elemento do grupo A, né? Então, ele vai estar lá naqueles grupos S, naqueles blocos, lembra lá da tabela periódica? Ele vai estar no bloco S ou no bloco P. Tá? Ah, Roberto, e qual bloco que ele vai estar? Ele vai estar no bloco em que ele terminou o subnível. Ele não terminou aqui em S? Então, ele vai estar no bloco S. Bloco S2, no caso, porque aqui, ó, justamente, o último subnível dele aqui, ó, né, da camada mais externa. São discussões que a gente vai fazer aí no decorrer dos exemplos. Ele não vai estar no bloco P. Tá? Beleza, Roberto, já entendi que ele está no grupo A. Outro entendimento que a gente pode já fazer de cara é em relação ao período dele. Porque quantas camadas ele tem? K, L, M. Ele tem 3 camadas. Se ele tem 3 camadas, ele está onde, pessoal? Terceiro período. Acabou. Isso aqui não tem que ter medo. O número de camadas que um elemento apresenta corresponde ao período dele. Então, ó, terceiro período. Acabou. Beleza. Mas olha só, qual família ele pertence? Lembra que cada... Aqui eu vou voltar no rascunho. Ó. No modo de leitura clássico da tabela periódica, que está dividido, que divide a tabela em 2 grandes grupos, A e grupo B, cada grupo possui famílias numeradas de 1 a 8. Então, no grupo A, você tem a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. No grupo B, você tem a família numerada de 1 a 8 também. Então, família 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Tá? A gente já sabe que ele é grupo A. Mas qual das famílias do grupo A ele pertence? E é aí que vem a chave da solução dos mistérios da sua vida. Tô brincando assim, mas isso é sério mesmo. Se ele é um elemento do grupo A, ó, atenção, hein? Se ele é um elemento do grupo A, se ele é um elemento representativo, a família dele, galera, vai corresponder ao número de elétrons da camada de valência. Olha aqui, ó, lembra que a gente destacou a camada de valência aqui? Ó? Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2. Ah, então se ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele vai ser da família 2A, porque ele é um elemento representativo. Então, tá aí, ó. Então, terceiro período, família 2A. Família 2A. A família 2A, ela também pode ser reconhecida por um outro nome. Ela tem um nomezinho especial. Vocês lembram? Isso tem que saber, tá, galera? Metais, tá? Alcalinos. Eu não vou escrever tudo não, pessoal, porque
é ruim de escrever com o mouse. Eu vou falando, tá? Então, ó, metais alcalinos terrosos, que a família 1A, ela é metais alcalinos. A 2A é metais alcalinos terrosos. Tem a ver com terra, né, pessoal? Isso aí, ó. Viu como que não é difícil? Vamos fazer mais alguns exemplos? A gente já está aqui com 40 minutos de aula, tá? Eu estou acompanhando aqui no cronômetro. Eu vou tentar manter aquele limite de tempo que eu estou trabalhando com vocês. Eu sei que teve uma aula de física aí que eu passei um pouquinho, mas foi porque a gente tinha um bloco de atividades para resolver, né? E aí precisou passar um pouquinho dessa coisa dos 50 minutos. Mas eu estou tentando evitar fazer vídeos muito longos para vocês. Estou trabalhando com 50 minutos, que é um tempo de aula, tá? Para que a gente possa ter aí uma coisa, não ficar tão cansativo, né? Porque eu sei que é enjoado ficar o tempo todo olhando aí para a tela, seja no celular ou no computador, né? Vamos fazer outro exemplo. Vamos pegar um agora. Deixa eu ver aqui um exemplo aqui de cabeça. Pode ser o estrôncio? Pode ser o estrôncio. O elemento químico estrôncio, o número atômico dele é 38. Tá? Ele vai ser parecido com o magnésio em alguns aspectos. A distribuição dele vem aqui 1s2, 2s2. Aos poucos, pessoal, eu vou fazendo isso cada vez mais rápido, tá? Porque entendo que vocês estejam acompanhando o conteúdo. Então, eu vou acelerando um pouquinho. Aqui eu já estou fazendo a distribuição mais rápido, tá vendo? 3p6, 4s2, 3d10, 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 4p6, 4p6, 5s2. Aqui não tem errada, não tem dificuldade, é só pegar aquela sequência do diagrama, né, de Linus Pauling, da distribuição eletrônica, respeitar a ordem, tem que respeitar a ordem em que os subníveis vão aparecendo e faz até atingir o número que no caso aqui são 38. A gente que já tem prática de fazer distribuição eletrônica, a gente tem alguns macetes, né, que a gente vai desenvolvendo aqui, ó. Até o subnível 4s2 aqui, ó, até aqui eu tenho 20 elétrons distribuídos. Você pode somar ali que vai dar 20. Ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Então, até aqui são 20 elétrons. O próximo subnível é o 3d10. Então, se até ali eu tinha 20, eu agora com 10 eu tenho 30. Então, a gente, quando vai pegando prática na hora de fazer a distribuição eletrônica, vê assim, se é para fazer a distribuição eletrônica de um elemento que tenha acima de 20, acima de 30 elétrons, a gente sabe que na distribuição eletrônica a gente vai ter que passar do 4s2. Cadê minha caneta, gente? Ela toda hora some. Do 4s2. Gente, cadê minha caneta? A caneta do mouse, ela some, gente. Aqui eu não consigo enxergar ela. Não me chamem de velho, hein? Eu tô sabendo aí que vocês estão falando que eu tô velho, que eu não tô enxergando mais. Vou botar de vermelho que eu não perco. Então, a gente sabe que quando a distribuição de um elemento passa de 20 ou de 30 elétrons, a gente vai ter que passar dos subníveis 4s2 e 3d10. Então, a gente já escreve eles direto. E aí a gente passa a prestar atenção daqui para frente. Né? No caso, 38, eu até aqui tinha 30. Então, aqui 36, com mais 2, 38. E assim a gente vai pegando o jeito, vai pegando o time e vai fazendo essas distribuições eletrônicas cada vez mais rápido, cada vez com mais facilidade. Aí deixa eu apagar esses rabiscos que eu fiz aqui, né, para falar disso tudo com vocês, e deixar só o que a gente vai realmente precisar. Então tá aí a nossa distribuição em subníveis. Em camadas, como que fica? K2, L. Vou sublinhar aqui, ó. Ih, mas esse azul, ele
Ele é complicado para enxergar, hein? Aqui, ó. L, 8. E aí vem um pulo do gato aqui, hein? Presta atenção. Vou fazer de vermelho. 3S2 e 3D10, eles estão separados, mas representam a mesma camada. Camada M. Tá? Quantos elétrons? 18. É só somar os números de elétrons lá. Ó. 2 e 6, 8, com mais 10, 8. A mesma coisa vai acontecer com o 4. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. O 4, a gente tem o 4S2 aqui e o 4P6 aqui. Ó. Eles estão separados na distribuição em subnível, mas eles são a mesma camada, camada N, de navio. Professor, por que eles são a mesma camada? Porque eles têm o mesmo coeficiente, coeficiente 4. Coeficiente 4 representa a camada N de navio. Quantos elétrons? 8. E o últimozinho lá, o pobre coitado do 5S2, ele está sozinho, né, gente? É camada O. O com 2 elétrons. Última camada, camada de valência. Vou marcar ele aqui. Então, quais são as considerações que a gente pode começar a fazer aqui? Vamos lá. A distribuição terminou em S, então eu já sei que ele é do grupo A. A última camada dele tem 2 elétrons, então quem é do grupo A família está indicada aqui, ó, na última camada, 2A, sem medo de ser feliz. E o período? O período são o número de camadas que ele possui. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Então, é quinto período. Família 2A, quinto período. Quinto período. Pronto. Você está localizando o elemento químico na tabela periódica sem olhar para a tabela periódica. Lembrando que família 2A, ela também pode ser chamada de grupo 2, né? Porque 2A é a leitura clássica ou a leitura moderna da tabela? Leitura clássica, né? Na leitura moderna da tabela periódica, a gente chama só de grupo 2. E essa família é uma família que recebe um nomezinho especial. Lembra que a gente fez lá para o magnésio? Então, é a família dos metais alcalinos terrosos. O aluno atento vai perceber que o estrôncio e o magnésio estão na mesma família, tá? Estão na mesma família. Posso dar um macete para vocês aqui agora? É aquela coisa, né? Primeiro a gente explica o bruto para depois passar o macete. Para achar o período, para você não ter que ficar contando o número de camadas, olha aqui na distribuição eletrônica, em subníveis. Qual foi o maior coeficiente que apareceu? Ó, aqui é coeficiente 1, aqui é coeficiente 2, né? Aqui é coeficiente 3, aqui é 4. O maior coeficiente que apareceu foi o coeficiente número 5, né? O maior coeficiente que aparece na distribuição em subnível, ele corresponde ao período. Pegou o macete? Para você não ter que ficar toda hora fazendo distribuição e contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Não, olha na distribuição. O maior coeficiente já vai te dar o período. Pegou a visão, né? Essa é a manha. Vamos fazer mais um exemplo? Ainda de um elemento representativo? Gente, estou de olho no tempo aqui. 48 minutos já. Fiquem tranquilos. Vou fazer mais um exemplozinho aqui. Agora eu vou pegar um elemento lá do bloco P. Qualquer elemento lá do bloco P. Pode ser o enxofre. Pode ser o enxofre. O enxofre ele tem número atômico 16. Tá? Número atômico 16. A distribuição eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p4. Por que 4, professor? Porque eu quero 16. Ó. Então, ó, 2 e 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Com mais 4, 16, né, pessoal? 16. Em camada, K2, L8, M6. Última camada aqui, hein? Marca ela. Então, percebam que agora a distribuição aqui ó, terminou em P. Né? Se terminou em P, é grupo A. Se é grupo A, a família está indicada no número de elétrons da camada de valência. Então, ó, 6A. E o período? O período é o número de camadas, mas que também tem aquele macete que eu acabei de ensinar, né? O maior coeficiente que aparece na distribuição. E, no caso, o maior coeficiente foi 3. Então, terceiro período. Ah, professor, estou entendendo, hein? Ah, muito bom, muito bom. Acabou aqui? Ainda não, ainda tem as informações adicionais, né? Família 6A é a leitura clássica da tabela periódica. Na leitura moderna, isso aqui a gente chama de grupo 16. Tá? E essa família ela também tem um nomezinho especial, que é a família dos calcogênios. Calcogênios. O nome calcogênios, pessoal, ele tem um significado, né? Essa terminação gênios, ela vem de gênese, vem de origem, tá? E calco, eu não sei exatamente o significado da palavra, vou até pesquisar aqui depois para vocês. Mas o que foi ensinado para a gente, né, e que a gente passa junto para os alunos, é que calcogênios significa formadores de prata, né? São elementos químicos que geralmente, quando a prata ela é encontrada, eles estão ali impregnados na prata, né? Principalmente o enxofre mesmo, né? O oxigênio, né? Então, são formadores de prata, mas calco, eu não sei ao pé da letra o significado. Gênios, eu sei que vem de formação, de que dá origem, tem esse significado, tá bom? Deixa eu pesquisar aqui no nosso querido Google, né? O que significa calco? Porque agora me deu uma dúvida aqui. Calcogênios. Calcogênios. Eu sempre ouvi que são formadores de prata, mas o que significa o prefixo calco? Eu não sei. Recebem esse nome por causa da origem grega cautos, que quer dizer cobre, com a junção do termos genos, origem de cobre. Então, calco está associado a cobre, não a prata, né? Então, é formadores de cobre, de prata. Mas o cobre e a prata, eles estão na mesma família, não estão? Deixa eu ver aqui. Acho que foi por isso que falaram para mim, formadores de prata. Aí, estamos aprendendo juntos uma coisa nova, hein? Eles estão na mesma família. Aqui, ó. Formadores de cobre ou formadores de prata. Aqui, ó. O cobre e a prata estão na mesma família, tá vendo? Por isso que quando eu aprendi, nas leituras em que eu fiz, eu aprendi como formadores de prata, né? Porque vem combinado com a prata. E aí, na pesquisa que eu acabei de fazer aqui no Google, apareceu de cobre, né? Mas é porque eles estão na mesma família. Né? Então, para um ou para outro, está valendo. Tá? Viu que legal? Aprendendo junto com vocês. Deixa eu voltar aqui para onde nós estávamos, na nossa distribuição eletrônica. Eu estava aqui num slide em branco. Então, é isso aí, galera. Eu fiz aqui 3 exemplos, né, de distribuição eletrônica de elementos químicos representativos. Lembrando que eu estou chamando a atenção de vocês para isso, tá? A gente está falando de elementos representativos. Ah, Roberto, faz um elemento de transição aí. Eu posso fazer um elemento de transição.
Quer ver? Vou fazer um elemento de transição aqui como exemplo. Eu vou apagar aqui e vou aproveitar a distribuição, porque eu estou preguiçoso hoje, então não vou apagar o slide todo, não. Vou aproveitar o exemplo que já está ali, a distribuição, né? E vou só colocar um elemento representativo. Vou colocar o ferro. O ferro pode ser um exemplo legal para a gente ver isso aí. O ferro é um elemento de transição. Tá? Ferro. O número atômico dele é 26. Então, a distribuição 1s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Tá vendo aqui? 3d6. Olha o último subnível dele aqui, tá vendo? Subnível D. Toda vez que a distribuição eletrônica de um elemento terminar em D ou F, ele é um elemento de transição, ele é um elemento que pertence ao grupo B de bola, tá, pessoal? E aí o que acontece? Eu não vou perguntar, ou pelo menos a nível médio, vocês não serão cobrados sobre elementos de transição. Por quê? Ah, Roberto, não dá para descobrir a família dele, não? Dá para descobrir a família, mas é complexo, né? Um pouco mais difícil, e não tem necessidade para vocês aqui a nível médio, tá? Para vocês, sabendo aí os representativos, que é só olhar lá a camada de valência, já está de bom tamanho. Então, aqui, o máximo que vocês poderiam fazer para mim seria colocar em camadas K2, L8, M14, N2, tá? N2. Você poderia afirmar para mim que ele é um elemento de transição, né? Porque ele termina no subnível D. Ele é um elemento que pertence ao grupo B de bola. E você poderia dizer também para mim o período dele. O período dá para dizer, porque o período é igual para todo mundo. Está aqui, ó, com 4 camadas, quarto período. É tudo que você poderia dizer para mim. É tudo que você vai ser cobrado aqui no nível médio. Tá? Só isso. Tá bom? Gente, 56 minutos de aula. Eu estou marcando aqui, viu? Vou parar por aqui. A gente tem mais coisa para falar, mas eu preciso que vocês façam a digestão disso tudo que eu falei hoje aqui, tá? A gente tem mais coisa para... Falta pouca coisa para a gente finalizar essa parte aqui de tabela periódica com distribuição eletrônica para já entrar no novo assunto sobre ligações químicas, tá bom? Então, façam as anotações, revisem o conteúdo, tá? Se tiver dúvida, vai no nosso mural, coloca as dúvidas ali para mim, que aí vão aparecendo e aí eu vou respondendo à medida que elas forem aparecendo, a hora que for, eu vou ali colocando para vocês, tá bom? Vamos usar aquele mural como também um espaço para a gente estar tirando dúvidas. E é bom colocar ali naquele espaço, em vez de ser numa mensagem privada, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. E aí ajuda ao colega a estar fazendo o entendimento da matéria. Tá bom? Forte abraço a todos. Até a nossa próxima aula. Vou parar a gravação aqui. Tá? Tchau, tchau.